A resposta curta é sim, mas vem comigo que espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando na melhor medida do possível. E eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem importante que a psicologia tem feito de um tempo para cá, que é atuar no sentido mais de prevenção, tá? Às vezes as pessoas perguntam assim: "Ai, mas eu preciso fazer terapia?", mas eu não preciso fazer, ou às vezes a gente mesmo se pergunta: "Será que eu preciso fazer terapia?". E, como eu falei no começo, a resposta é sempre sim. Todo mundo precisa. É claro que vocês vão falar: "Ah, Elô, mas você é suspeita para falar. Você é psicóloga, você estudou para isso, você sabe dos benefícios da terapia. É claro que você vai vender o teu peixe". Vou vender meu peixe, vou querer trazer todo mundo para o lado da terapia, para o lado positivo da força. Mas por que a resposta é sim, todo mundo precisa fazer terapia? A gente precisa tirar a ideia de que terapia é para gente louca, que é para gente que tem depressão, que é para alguém que tem algum transtorno mental, tá? Terapia é para gente falar sobre os nossos problemas, falar sobre qualquer coisa que a gente quiser falar sobre o nosso parceiro, sobre a nossa filha, sobre o nosso colega de trabalho, sobre o nosso chefe, sobre a gente, coisas que a gente acredita e não acredita, coisas que a gente gosta e não gosta, como que a gente vê o nosso mundo, como que a gente vive. Então, tudo isso é falado em terapia. E dentro de todas essas coisas que são faladas em terapia, muitas vezes a gente tem coisas que a gente não consegue falar para o nosso melhor amigo, para o nosso parceiro, para nossa mãe, para o nosso pai. E muitas vezes tem coisas que a gente não admite nem para nós, tá? Coisas assim que estão tão profundas e tão dentro do nosso coração que a gente tem que colocar elas para fora e lidar com elas. Sejam elas coisas ruins ou coisas boas, né? Tem coisas que eu posso admitir para mim que na verdade são coisas boas, que não fazem bem, não fazem mal para ninguém, ou nem para mim mesmo, tá? Então, a terapia é o espaço para você fazer isso. É um espaço que é teu. Todo cliente que vai para mim na primeira sessão e nunca fez terapia na vida, é o que eu falo para eles. Terapia é um espaço que é seu. Você pode falar o que você quiser, da forma que você quiser, sem se preocupar com julgamento, que muitas vezes é o que trava a gente para falar certas coisas para certas pessoas. Mesmo que seja para o nosso amigo mais próximo, inclusive tem um link aqui na descrição das minhas redes sociais. Eu fiz um post semana passada sobre qual que é a diferença de você conversar com tua melhor amiga ou teu melhor amigo e conversar com um psicólogo, tá? Então, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, pode clicar ali no link da descrição que tem ali. Mas entendam que ele é diferente do que você tá numa conversa no bar com os teus amigos e conversando sobre os teus piores problemas, porque sempre vai ter uma coisa ou outra que a gente vai negar ou que a gente não vai querer aceitar, né? Nem que a gente não negue é, conscientemente, né? A gente vai querer falar que não é nada, não é nada disso, não é nada demais, enfim. Na terapia é um espaço em que você vai realmente poder colocar isso para fora e admitir isso para você mesmo, chorar sobre aquilo, gritar sobre aquilo, xingar sobre aquilo, enfim, e vai poder trabalhar aquilo da melhor forma possível. Tá? Então, a psicologia de um tempo para cá tem trabalhado nesse sentido de prevenção. E falar para as pessoas, vão fazer terapia, vão se conhecer. Autoconhecimento é a maior ferramenta que a gente pode ter na nossa vida. É a maior e melhor ferramenta que a gente pode ter, tá? Não esperem para vocês estarem num estado de depressão, num quadro de ansiedade, com algum problema traumático de alguma coisa, e vão tentar se entender e saber quais ferramentas que vocês têm, para que quando vocês se verem numa situação difícil, vocês já sabem de onde puxar isso. Num podcast que eu gravei semana retrasada sobre autocuidado, eu falei muito sobre essa caixa de ferramentas que a gente tem. Tá? O nosso autoconhecimento ele traz para nós essa caixa de ferramentas. Então, por exemplo,
Digamos que eu faça terapia desde já. Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum transtorno mental, não tenho nada a princípio que precise muito ser resolvido. Mas eu quero ir lá para me conhecer, tá? E daí passa algum tempo, alguns meses, eu ainda estou em terapia, estou me conhecendo, sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que funciona para me deixar mais calmo, para me deixar menos ansioso, menos nervoso, tudo isso. E daí, de repente, acontece uma situação em que eu fui demitida do meu trabalho. Foi meu primeiro emprego e eu fui demitida. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida, mas agora aconteceu. Se eu já tenho essa caixa de ferramentas, eu sei o que eu tenho que pegar para eu lidar com essa demissão. Eu sei que eu preciso pegar um martelo e não pegar uma chave de fenda, porque a chave de fenda não vai funcionar. Entende? Agora, se eu não me conheço, se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não fui procurar me conhecer, seja fazendo uma terapia, seja com um diário, seja com o que for, eu vou pegar uma chave de fenda quando eu vou precisar pegar o martelo. E eu não vou saber resolver aquilo. Eu não vou ter as ferramentas necessárias para resolver aquilo. Eu posso até resolver aquilo na hora, fazer uma gambiarra ali, né? E resolver isso na hora. Mas vai passar um tempo, isso vai bater na minha porta de novo. E muitas vezes com muito mais intensidade do que bateria se fosse lá atrás. Né? Então, se eu tenho essas ferramentas, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E eu sei exatamente o que não fazer, porque eu sei o que não vai dar certo também. Então, isso é super importante. Eu vi uma live na semana passada em que um psiquiatra falava o seguinte, também nesse sentido da prevenção, que muitas vezes um casal que vai se casar, por exemplo, eles estão bem, eles estão felizes, mas eles vão para uma outra fase da vida deles. Eles vão para casamento, eles podem ir para uma fase de ter uma família, de terem filhos. Então, o que ele falou foi o seguinte, que ele raramente vê casais que vão se casar indo para terapia de casal. Por quê? Por causa que a gente tem essa noção de que terapia é só quando existe um problema e não para prevenção. No caso da terapia de casal, ele falou o seguinte, que é importante o casal ir para terapia de casal, se eles vão se casar, por exemplo, ou se eles pensam em terem filhos, qualquer etapa maior que eles queiram subir na vida deles, porque daí eles vão ter essas ferramentas necessárias para quando chegarem nessa etapa. Né? Eles vão se conhecer, eles vão saber qual que é a linguagem do amor de um do outro, que é também um vídeo que eu vou fazer sobre linguagens do amor, que é super interessante. Qual que é o estilo de afeto que um tem, qual que é o estilo de amor que cada um tem, qual que é o estilo parental que cada um tem. De repente, a mãe é um pouco mais liberal e o pai é mais conservador. Como é que eu vou saber isso antes? Eu posso saber isso antes, indo para terapia. Né? Eu posso saber isso antes e evitar problemas lá na frente do que não fazer e continuar, ter o filho e daí lá na frente eu perceber que um é liberal e outro conservador, por exemplo. Mesma coisa para nós. Então, é super importante isso. Vão para terapia, tá? Aproveitem que agora muitos psicólogos estão atendendo online. Eu atendo online faz muito tempo, já fiz um vídeo sobre isso que também está aqui no canal. Se você não viu, confere lá. É a mesma coisa do presencial. Ele funciona tão bem quanto o presencial. E, inclusive, vocês podem fazer pelo celular. Vocês podem ou baixar algum aplicativo, ou vocês podem fazer pelo Skype, vocês podem fazer pelo WhatsApp, seja por videochamada, ou por mensagem de texto, ou por ligação, tá? Então, gente, existem N formas de vocês fazerem terapia. Vocês não precisam mais se deslocar para um consultório e irem lá e ter todo o ritual de se preparar para ir para o consultório, se preparar para aquele momento, entrar no carro ou pegar um ônibus para ir para a terapia. Você pode fazer de dentro de casa pelo teu celular. Então aproveitem que essa ferramenta existe, aproveitem que existem pessoas boas que fazem esse trabalho. Se você tiver interesse em terapia online, também no link da descrição também tem o meu contato e o meu site também para fazer a terapia online, se vocês tiverem interesse, para ver como é que é. Mas, é claro, eu garanto para vocês que funciona tão bem quanto. E digo para vocês, eu imagino que não existe uma hora melhor para começar uma terapia do que exatamente agora. Agora em 2020, nesse momento que a gente está. Primeiro, pandemia.
Coronavírus, estamos aí, estamos todos com ansiedade, estressados, nervosos. Tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que tiveram carga horária reduzida, tem adolescentes, crianças que estão tendo que estudar em casa, universitários que estão tendo que estudar em casa, que estão preocupados com estágios e tudo isso, e como que vai ser o futuro deles. Tem pais, tem mães que estão tendo que conciliar essa vida em casa com a vida profissional. Enfim, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo ansioso, tá? Mesmo que uns estejam menos ansiosos do que outros, tá todo mundo ansioso, tá? Então, essa é uma hora interessante de se começar a terapia, porque daí você tem um espaço de respiração. Você tem um espaço e um lugar em que você tá com alguém que não vai te julgar, que não vai pensar, nossa, mas como assim? Ela é mãe e tá falando tal coisa, mas ele é pai e tá falando tal coisa, ele é homem e tá falando tal coisa, ela é mulher e tá falando tal coisa, tá? Não existe esse julgamento na terapia. Então é um espaço em que você vai ser 100% você mesmo, e isso é ótimo, tá? Outra coisa que traz que isso seja o melhor momento possível para você começar a fazer uma terapia são todas essas ferramentas que eu falei para vocês. Gente, há 5 anos atrás, a gente não imaginava que podia fazer terapia pelo celular, né? Porque até então também era pelo computador só. Eu já fazia terapia online há 5 anos atrás, mas eu tinha que fazer pelo computador. Agora eu posso fazer com os meus clientes pelo celular. Tem vários clientes meus que fazem terapia pelo celular deles. E é tão bom quanto. Tá? Às vezes é melhor ainda. Ouso dizer, tem um psicólogo que vai me matar porque eu falo isso. Mas tem clientes meus que eu percebi muito mais resultado e muito mais progresso e evolução pela terapia online do que quando a gente estava no presencial. Então, fica a dica, tá? No final de tudo isso, entendam que é ótimo fazer terapia. Todo mundo precisa fazer, criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo precisa fazer terapia. E todo mundo pode se beneficiar com terapia. Então, venham para terapia. Venham para terapia online. Vão para terapia presencial, se é isso que vocês preferem, mas façam. Procurem se conhecer, procurem saber quais que são essas ferramentas que vocês têm dentro de vocês e quais ferramentas que vocês podem pegar de outras pessoas, que vocês podem pegar de exemplo de outras pessoas e aprender com elas, e crescer com elas, e evoluir com elas. Beleza? Ficamos por aqui. Se você tiver qualquer dúvida sobre tudo isso que eu falei, podem comentar aqui nos comentários aqui embaixo ou me chamar nas redes sociais no link que está aqui na descrição. Se inscrevam no canal, curtam se vocês gostaram desse vídeo para eu saber que vocês gostaram. E a gente conversa mais no próximo. Se cuidem e sejam sempre gentis.